Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E se você deseja mandar alguma história para a gente, lembrando que pode ser tanto fictícia como verídica, mande para o nosso e-mail conhecendo o sobrenatural@gmail.com. A fuga do lobisomem. Era uma noite escura e tempestuosa. Eu, agora conhecido como Hermes, um jovem aventureiro da pitoresca cidade de Lavras da Mangabeira, no coração do Ceará. Estava prestes a viver uma experiência que mudaria a minha vida para sempre. O ano era 2013 e a cidade estava fervilhando com histórias assustadoras de um homem que se transformava em uma criatura horrenda e aterrorizando os moradores da pacata cidade Lavras da Mangabeira. Com o passar do tempo, essas histórias foram esquecidas, até que chegou o mês de julho, a época de festa junina. Eu, um jovem de 22 anos, estava ansioso para participar dos ensaios da quadrilha, que aconteceria entre as 22 horas até as 2 da manhã. Em uma noite de sexta-feira, meu pesadelo começou. Após o ensaio, fiquei conversando com alguns amigos até as 4 da madrugada. Decidi então voltar para casa sozinho, apesar dos protestos dos meus amigos. O caminho para casa passava por uma estrada deserta, cercada de fazendas e muito mato. Foi lá que eu vi o lobisomem no meio do caminho. Comecei a ouvir latidos que se aproximavam rapidamente. Com medo, decidi subir em uma árvore e esperar. Não demorou muito para eu ver uma matilha de cães correndo, seguidos por uma criatura que parecia um cachorro grande, mas era grande demais para ser um. A criatura tinha uma cabeça que lembrava de um javali, orelhas enormes e exalava um cheiro insuportável. Assim que a criatura passou, saltei da árvore e corri para casa. Na manhã seguinte, decidi que não voltaria a pé do ensaio. Pedi carona ao meu amigo Paulo, que tinha um carro e morava perto da minha casa. Na noite seguinte, Paulo e eu estávamos voltando do ensaio quando vimos a criatura novamente. Com a luz dos faróis, conseguimos ver claramente a criatura. Ela tinha um corpo coberto de pelos. As pernas pareciam estar quebradas. As orelhas eram grandes demais e a cara dela parecia uma mistura de humano com javali. Assim que vimos a criatura, gritei para Paulo acelerar. E ele pisou fundo no acelerador e passamos rapidamente pela criatura. Olhei para trás para ver se a criatura estava nos seguindo, mas ela tinha desaparecido na escuridão. Desde aquela noite, nunca mais voltei a perto do ensaio, e sempre que passo por aquela estrada, lembro-me daquela noite assustadora e agradeço por ter escapado do lobisomem. Deixa-me mergulhar no passado e trazer à vida a história arrepiante de sua tia, irmã de sua avó, contou. A história se passa em uma época distante, por volta de 1970, em uma pequena cidade rural do coração do Brasil.
Sua tia, Dona Clara, uma mulher de coragem e fé, tinha acabado de dar à luz a sua filha mais nova, a pequena Isabela. Naquela época havia a superstição que pairava sobre a comunidade. Se uma criança não fosse batizada, o temido lobisomem viria buscá-la. Dona Clara ainda não tinha batizado Isabela. E em uma noite particularmente escura, ela se encontrava sozinha em casa, com suas crianças. Seu marido José provavelmente estava na venda localizada a alguns quilômetros de distância. A casa deles, uma construção antiga e elevada, ficava sobre um porão, onde os cães dormiam. O piso de madeira da casa, desgastado pelo tempo, tinha algumas frestas. Naquela noite, os cães começaram a latir furiosamente, enchendo o ar com um sentimento de medo e apreensão. À medida em que os latidos foram diminuindo, Dona Clara, olhando através de uma das frestas do assoalho, viu uma criatura grande e peluda, silenciando os cães com um gesto de shh, colocando o dedo indicador sobre os lábios. Em um piscar de olhos, a criatura saiu correndo do porão e desapareceu na escuridão. Convencida de que o lobisomem tinha vindo buscar a pequena Isabela naquela noite, Dona Clara correu para providenciar o batizado da menina. A partir daquele dia, a história do encontro com o lobisomem se tornou uma lenda na família, passada de geração em geração. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e eu gostaria de falar de um relato meu, experiência que eu tive quando vi um lobisomem, que não exige rituais, etc. Porém, eu já fui esse tipo de pessoa que não acreditava. Sempre fui daqueles que só acreditam vendo, porém, passei por uma experiência na qual mudou minha visão em relação a isso, e era no ano de 2016, quando fui para o Recanto, tipo uma fazendinha, no meio da mata. Era um retiro da igreja, e nesse retiro, além da minha igreja, foi mais uma outra. Estava eu e meus amigos animados para chegar e ir na piscina. Saímos sexta-feira de manhã e chegamos de tarde. E ali havia muitas mulheres que ficavam na cozinha. Elas moravam lá há muitos anos, junto com um homem que era dono daquele lugar. Naquela noite era lua cheia, precisamente meia-noite. As tias da cozinha falavam que lá tinha um lago que por muitos era conhecido como o Lago Assombrado. Mas não porque era assombrado por fantasmas e etc., mas sim porque lá rondava uma criatura que caminhava pela escuridão da vasta floresta ao redor da fazendinha. Nunca acreditamos nelas até a noite do dia seguinte. Sábado, por volta das meia-noite, ainda na lua cheia, estávamos em festa, pois um amigo meu estava completando 16 anos. Nós estávamos em cima da mureta conversando, brincando e rindo, até que um amigo meu gritou: "O que é aquilo?" Nós olhamos para a árvore que havia ali perto de onde estávamos. Foi aí que vimos uma estranha e misteriosa criatura preta, seus olhos brilhando, e conseguíamos ver apenas seus olhos e bem dificilmente suas orelhas, que eram pontiagudas, e uma das tias veio até nós e disse: "Aquilo é um lobisomem, a tal criatura que falamos a vocês." Nós perguntamos quem seria a pessoa por trás da fera peluda
Até que a tia disse o seguinte: o dono desse lugar está aqui há mais de anos que nós. Ele mora numa casinha um pouco afastada daqui. Ele tem estranhos hábitos e eu e minhas amigas já vimos ele correr para a mata, gritando e saindo de lá como uma escura fera peluda. Depois, eu e meus amigos corremos para o alojamento para dormir e fingir que não vimos nada, até que ouvimos um uivo, mas não de cachorro. Era dele. Era do lobisomem. Ouvimos passos pesados em volta do alojamento. E não era ninguém fantasiado, que todos nós estávamos dormindo. No dia seguinte, ficamos nos perguntando como sobrevivemos. Porque não percebemos que estávamos correndo perigo? Foi aí que nós fomos embora e não voltamos mais lá. Este foi meu relato real da experiência que nunca esqueci. Eu amo tirar fotos da lua cheia, mas mesmo assim, eu ainda tenho medo da lua cheia porque nunca sei quando verei um lobisomem de novo. Um medo que até hoje eu tenho.